10 Segundos para Vencer já foi criticado, né, pela Cecília no blog. E ela tinha amado o filme. Eu não pude ir na cabine de imprensa, infelizmente. E eu fui assistir hoje no cinema com a minha mãe. E eu fiquei triste por uma coisa só. Só tinha eu e ela no cinema. Era 14 horas da tarde, né? O cinema costuma estar cheio nesse horário. Até não estava cheio realmente, mas era o dia mais barato de cinema, que é quarta-feira. E eu realmente esperei que tivesse bem cheio o cinema. E, pelo menos, né, os filmes que eu fui ver de outras nacionalidades estavam bem cheios. Então isso me deixa muito triste, porque 10 Segundos para Vencer é um filme maravilhoso. Ele estreou dia 27 de setembro. Ele é dirigido... Ai, quase foi eu espirrar. Ele é dirigido pelo José Alvarenga Júnior, que fez filmes que foram bem elogiados, até pelo pessoal que foi ver. Eu ainda não vi. Antes que me esqueça, eu vi que eu amei As Boas Maneiras. Até tem o vídeo, vou deixar um dos cards aqui com o vídeo dos Boas Maneiras para vocês assistirem. É um dos vídeos mais assistidos de crítica de filme aqui do canal. O pessoal gostou bastante. E antes que eu me esqueça, eu amei O Paciente, que é a história do Tancredo Neves, né, antes dele falecer. E eu ainda não assisti, mas o pessoal também gostou muito, que foi na cabine. Bom, 10 Segundos para Vencer conta a história do Éder Joffre. Éder Joffre foi o maior pugilista que a gente já teve. Ele começa a história em 1946 e ele é interpretado brilhantemente pelo Daniel de Oliveira. Eu sou muito fã do trabalho do Daniel. Não tenho certeza que se ele fosse um ator americano, britânico, né, ele já teria ganho um Oscar, porque ele se transforma de verdade no personagem, né? Se a gente pegar personagens como ele fez o Cazuza, como esse, né, ele emagrece, ele engorda, ele entra naquele personagem. Você parece que não está vendo o Daniel e está vendo de fato, né? Tem atores que, apesar de trabalhar muito bem, eles são sempre a mesma coisa. O Daniel não. O Daniel parece que não é o mesmo. Ele realmente se transforma naquilo que ele deveria ser, que é esse personagem. O Éder Joffre está vivo até hoje, ele tem 82 anos. E o Daniel faz ele na fase adulta. Ele começa o filme em 1946, se eu não me engano, quando o Éder Joffre tinha uns 10 anos. E ele vivia já muito do boxe, porque o pai dele, que é o argentino, que é o Kid Joffre, né, que é interpretado pelo Osmar Prado, também brilhantemente. Osmar Prado é um ator fantástico. E ele tem uma academia bem humilde, né, lá no Peruche, né, em São Paulo. E eles moram perto da academia, numa casa muito humilde, onde moram a mãe, o pai dele, ele mais 2 irmãos, né, tem um menino e uma menina, que são mais novos que ele. E ainda mora esse tio, acho que moram 2 tios na verdade. Mora esse tio que é um campeão de boxe, mas leva a vida muito desregrada. Então ele sempre viu o tio treinando, ganhando, tinha um orgulho do tio, mas também ficava meio de cão de guarda do tio o tempo todo, porque esse tio só se metia em briga. Tava sempre lá no puteiro antes das lutas, então não tinha nenhuma concentração, não foi uma pessoa que conseguiu seguir direitinho ali, né, as regras para ser um grande atleta, e foi um grande vexame para o pai dele, né, que era o treinador, que era o cunhado dele. Bom, mais tarde a gente vai ver que o personagem do Daniel, o Éder Joffre, né, que é essa história verídica, ele depois passa para ele com 20 anos, 20 e poucos anos, ele sempre desenhou muito, ele passando para a faculdade de artes, né? Ele ganhou uma bolsa e tal, mas ele sempre lutou e o pai dele achava que ele tinha. Na verdade, o pai dele tinha um grande sonho de ser lutador, ele não teve oportunidade, ele já estava mais velho, e ele queria realmente treinar alguém da família para ganhar um título mundial e ir para a América, que seria o próximo passo do tio, que não teve. O que vai acontecer é que o Éder, ele vendo que o irmão dele está com câncer e muito mal, ele vai acabar se empenhando ainda mais em luta e ficando muito apaixonado pela luta, muito louco para querer vencer, e métodos que a gente vê que aconteceram de verdade, assim, que são métodos que do lado de fora, para quem não entende de esporte, são métodos muito absurdos, né, para emagrecer, parece um sofrimento desumano, né, e a gente vê isso também pela namorada dele, que depois vai virar a esposa, que é feita pela Kelly Freitas, que é a Cida, ela também tá muito bem no papel. Aliás, eu não vou dizer que ninguém tá mal no papel, acho que o único erro que teve aí nesse filme foi um de caracterização, porque os personagens que estão sempre com a mesma cara, porque o Daniel de uma criança vira adulto, né? E o tio e o Osmar Prado, principalmente, ele não muda, ele já é um senhor no início do filme, já está com 70 anos na vida real, e ele continua com a mesma cara no final do filme. E já se passa, eu acho que pega de 46 até 76, né? Que é quando ele luta, ele volta a lutar e tal. O que vai acontecer? Não é questão de spoiler, porque isso é uma biografia, vou só falar algumas partes que eu gostei no filme.
O filme é interessante, principalmente pra gente ver que um atleta como ele, que deveria ser super mais reconhecido, não é. Poucas pessoas sabem da história do Éder Joffre, a gente sabe muito da história do pessoal do futebol, né? A gente vangloria muito Pelé, então, que eu tenho pavor, não da história pessoal, eu não consigo dividir a história pessoal do Pelé com aquela da filha e com a história dele do jogador de futebol, então, desculpa. Mas a história dos outros atletas, né? Talvez só o Senna, né? Mas assim morreu sabe? Que conseguiram chegar perto do que é o futebol pra gente. A gente acompanha muito o Neymar, a gente acompanha o Coutinho, a gente acompanha o Vinícius Júnior, a gente acompanha todo mundo, mas a gente não tem muita noção de boxe, de natação, de nada, porque a gente só vive isso em época de Olimpíada, quando a gente lembra que a gente tem esses atletas, essa que é a verdade. Talvez o vôlei um pouco se compare, o Bernardinho fez aí a gente sentir muito orgulho, ganhou muitas medalhas, mas o filme é antes de tudo isso, né? Então ele é uma redescoberta do boxe, né? E ele não fica milionário em nenhum momento, ele em nenhum momento... tanto que quando ele precisa parar, que ele vai precisar parar, porque ele vê que ele precisa dar mais atenção para a família, ele faz um gap aí de 7 anos, ele não tem grana, né, para continuar com o padrão dele, que ele também não ganhou muito dinheiro, e ele ganha o título mundial nos Estados Unidos. Então, é uma coisa assim absurda você saber que não tem patrocinador, que ele não tinha uma academia, que ele podia virar treinador depois. A gente fica nessa questão, a gente fica numa questão muito grande com a esposa dele. Porque eu, como mulher, eu entendo que se eu caso com... Ou ao contrário, se eu caso com uma pessoa que é um atleta, eu sei o que é a vida do atleta, né? Eu sei que eu vou ter que abdicar de semanas sozinha para ele treinar. Enfim, ele não vai ser uma pessoa normal que tem uma vida de ir pro escritório e voltar para casa, ir pro escritório e voltar para casa, né? Então, aquilo já estava muito claro para ela, mas a Cida, ela sofre muito com aquilo, ela é uma dona de casa, ela não tem como manter a casa e ela ao mesmo tempo não quer mais que ele lute boxe. Então isso ficou assim no filme meio que, né, eu perguntando, vai viver de quê, né? Diária? Ela não trabalha, eles têm 2 filhos, eles vão ter 2 filhos depois. Então ficou uma questão assim no ar. Mas a gente fica, eu acho o boxe, ele não é um esporte que eu gosto de assistir, apesar de eu ser super fissurada em rock, eu saber um monte de... Minha mãe até falou, tava do meu lado, falou, nossa, mas você sabe os pontos, sabe tudo, sabe quem eu falo, porque eu vi muitas vezes o rock, eu sou muito fã do Stallone, e é um filme que eu acompanhei a vida inteira, mas não é um esporte que eu acompanho por fora. Eu fui na Olimpíada porque fui, né, mas não é um esporte que eu vejo em casa, né. E ali tá muito presente, assim, como começou, como, sabe? E se for parar pra pensar, ele passa pela guerra, o finalzinho da Segunda Guerra, né? E aí tá toda aquela questão do Brasil, como é que tava. E não fala de política no momento, quer dizer, até fala na hora da ditadura, né? Que é o Médici, e ele pede a luva dele e ele diz que não vai dar. Então, quer dizer, ele não se ligava muito aí, né? Não tinha medo de nada. A luva ele já tinha pra quem dar e era... acho que o pai dele, pra mãe que ele dá, e era isso. E uma mãe também muito bacana, que sempre acobertou as coisas pro filho ser feliz, mas um pai muito rígido, mas ao mesmo tempo um pai que ele tinha muita admiração. E a história dele é muito bacana, sabe? Eu acho que se eu contar mais coisa eu vou estragar. Ele ganhou o título em 1961, eu tinha anotado aqui, às vezes eu não esqueci nada. O tio, quem faz o tio é o Ricardo Gelli, eu não conhecia esse ator. E a mãe eu esqueci de aumentar, mas é a Simone alguma coisa, gente, não sei, depois eu coloco aqui. Bom, é um filmaço. É uma pena que o cinema estivesse vazio, porque é uma história que precisa ser vista. Ele tá vivo ainda, sabe? Eu vi matérias em que ele foi, quando eu fui montar a postagem da Cecília, da crítica, eu vi que o Éder foi na cabine também, né, sei lá, na Premiere, na pré-estreia que teve, e ele ficou muito emocionado, e a parte dele com o pai é muito emocionante, sabe? Uma pessoa que fez tanto pelo nosso esporte, que lutou, que honestamente, sabe, que levou nosso nome lá pra fora, e não teve, né, mais ninguém como ele. Então realmente é uma história muito bonita, que me emocionou bastante, um roteiro acertado, uma atuação fantástica, mais um orgulho aí do cinema nacional. Minha nota para esse filme é que ele é excelente, gente, que todo mundo devia assistir, e mais uma vez eu lamento muito que o cinema estivesse vazio e que pouco se fale de cinema nacional. Eu fico muito triste quando vem aquela listagem. O cinema nacional bom, de qualidade, que existe sim, tem várias críticas aqui no canal, vou deixar vários linkzinhos aqui para vocês verem filmes que eu dei excelente, muito bom. Ele existe, ele precisa ser valorizado, né? Eu amo cinema espanhol, argentino, italiano, americano, amo, mas eu acho que a gente também tem que dar mais valor pro nosso, porque tem muita coisa boa assim, sabe? Então essa é uma história, geralmente uma biografia, eu acho fantástico. E o José Alvarenga, gente, o trabalho dele, tudo que eu vi até agora, eu amei. Então é isso, eu vou ficando por aqui, fica a minha dica, minha nota pra esse filme, que ele é excelente, que você devia correr pro cinema pra assistir, ou então quando sair em streaming, corre logo,
pra ver, porque vale muito a pena. E Daniel de Oliveira, você continua morando muito no meu coração. E Osmar Prado já morava, né? Desde que eu vi a novela. Então é isso, gente. 2 atorzaços nesse filme maravilhoso. Vale muito a pena assistir. Beijo grande, eu vou ficando por aqui.